Você já parou para pensar no que vale uma vida humana? $1, 2? Ou será que algumas vidas não têm preço algum aos olhos de quem só enxerga lucro? Essa história aconteceu num verão escaldante no Kansas, numa época em que a lei chegava tarde e a justiça custava caro. É sobre uma moça que foi vendida como gado e sobre o homem que pagou $1 único, não para comprá-la, mas para libertá-la. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora. Meu nome é Samuel Drake. Tenho 62 anos e passei os últimos 40 trabalhando como fazendeiro no território do Novo México. Vi muita coisa nesse tempo. Coisas bonitas e coisas que machucam a alma só de lembrar. Mas essa história aqui, essa eu carrego no peito como quem carrega uma cicatriz que ensina. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. A poeira de Wichita nunca assentava completamente. Ela flutuava no ar como fantasmas de coisas que já foram e nunca voltarão a ser. Naquele verão de 1881, o calor transformava as ruas em fornalhas e até os cachorros procuravam sombra debaixo das carroças abandonadas. Foi num dia desses que Eleanor Grant chegou à cidade. Ou melhor, foi trazida. Ela tinha 22 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de quem viveu vidas demais em tempo de menos. Suas mãos estavam amarradas com corda grossa, do tipo que os rancheiros usavam para prender cavalos nervosos. A corda havia cortado sua pele tantas vezes que marcas vermelhas circulavam seus pulsos como pulseiras de dor. Eleanor não tinha comido em 3 dias. Seus lábios estavam rachados, secos como o leito de rio que cruzava a cidade só no papel dos mapas. Ela tremia. Não de frio, mas daquela exaustão profunda que vem quando o corpo e a alma estão perto de desistir. Sua roupa, um vestido que um dia foi azul, agora pendia em farrapos sujos, rasgados pela viagem brutal através das planícies. O homem que a trouxe se chamava Vernon Pike. Ele era conhecido em 3 condados como alguém que resolvia problemas para fazendeiros endividados. Se um homem devia dinheiro e não podia pagar, Vernon encontrava outras formas de cobrar: gado, cavalos, ferramentas. E quando não havia mais nada, ele levava pessoas. Eleanor estava na traseira de uma carroça de madeira velha, estacionada em frente ao depósito de gado. Ao seu redor, homens circulavam, avaliando, comentando, rindo. Eles falavam dela como se ela não estivesse ali. Como se ela fosse apenas mais uma mercadoria esperando o comprador. Um homem de chapéu preto perguntou quanto Vernon queria por ela. Outro riu e disse que ela parecia fraca demais para trabalho pesado. Um terceiro cutucou o amigo e fez um comentário baixo que provocou gargalhadas. Eleanor fechou os olhos. Ela aprendeu que às vezes era melhor não ouvir. Vernon Pike subiu na lateral da carroça, segurando um papel amarelado nas mãos. Era uma escritura falsa, claro. Dizia que Eleanor havia sido adquirida legalmente para quitar uma dívida de seu falecido padrasto. Nada disso era verdade. Seu padrasto havia morrido 6 meses antes, deixando apenas dívidas e o uísque vazio. Vernon simplesmente apareceu uma noite, arrastou Eleanor para fora da casa onde ela morava sozinha e a trouxe até aqui. "Escutem bem!" Vernon gritou para a pequena multidão. "Essa moça aqui me custou mais do que vale. Come demais, reclama demais, não serve para muita coisa. Alguém me dá $2 e eu esqueço que ela existe." Silêncio. Então, risos. Eleanor abriu os olhos devagar. Ela olhou para o céu, onde o sol pendia cruel e indiferente. Ela pensou na mãe, que morreu quando ela tinha 7 anos. Pensou na irmã mais nova, que fugiu para o leste e nunca mais deu notícias. Pensou em todas as promessas quebradas, todos os dias em que acordou acreditando que as coisas podiam melhorar. Ela sussurrou, tão baixo que quase ninguém ouviu: "Por favor, façam rápido."
Não era um pedido de misericórdia. Era um pedido para que, se aquilo fosse o fim, que ao menos fosse rápido. Foi quando ele apareceu. James Holloway não era um homem grande, mas tinha presença. Ele tinha 58 anos, barba grisalha bem aparada e olhos que já tinham visto demais. Ele usava um lenço vermelho no pescoço, marca de quem tinha servido na cavalaria durante a guerra. Suas mãos eram calejadas, mãos de quem trabalhou a vida inteira sem reclamar. Ele estava na cidade para comprar provisões, nada mais. Mas quando ouviu a voz de Vernon oferecendo uma pessoa como se fosse gado, algo dentro dele se recusou a seguir em frente. James atravessou a multidão devagar. Ninguém se moveu. Todos conheciam James Holloway. Ele era respeitado, quieto, mas firme, o tipo de homem que não procurava briga, mas também não recuava quando ela vinha. Ele parou na frente da carroça e olhou para Eleanor. Ela levantou os olhos e encontrou os dele. Por um instante, o mundo inteiro pareceu segurar a respiração. "Quanto?" James perguntou, sua voz calma e clara. Vernon sorriu, achando que tinha encontrado um comprador. $2, mas se você levar ela hoje, faço por 1. James tirou o chapéu devagar. Ele enfiou a mão no bolso do colete e tirou uma moeda de prata, um único $1. Ele colocou a moeda na borda da carroça, o som metálico cortando o silêncio como um sino. "Escreve seu nome nesse papel aí", James disse, apontando para a escritura falsa que Vernon segurava. "Para todo mundo ver que você é o homem que vendeu ela." Vernon hesitou. Ele não era burro. Sabia que assinar aquilo era deixar prova de um crime, mas a multidão estava olhando. Ele não podia recuar agora, sem parecer fraco. Então ele assinou. James pegou o papel, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Então ele subiu na carroça, cortou as cordas dos pulsos de Eleanor com uma faca afiada e ofereceu a mão. "Desce daí", ele disse, suave, mas firme. Eleanor olhou para ele, confusa. Ela esperava dor, esperava ser arrastada para outro lugar, para outra prisão. Mas tudo que ela viu nos olhos daquele homem foi algo que ela não reconhecia mais. Respeito. Ela pegou a mão dele e desceu da carroça. Suas pernas quase cederam, mas James a amparou. Ele não a tocou além do necessário. Ele apenas ficou ali, firme, como uma parede entre ela e o resto do mundo. Vernon ainda ria, achando que tinha feito um bom negócio. Mas alguns homens na multidão não estavam rindo mais. Eles tinham visto o que James fez e entenderam. James não comprou Eleanor Grant. Ele a libertou. E com um único $1 e uma assinatura, ele transformou Vernon Pike de vendedor em criminoso. Enquanto James ajudava Eleanor a subir no cavalo dele, ela sussurrou: "Por que você fez isso?" James colocou o chapéu de volta e olhou para o horizonte. Porque era a coisa certa. E então eles saíram de Wichita, deixando para trás a poeira, as risadas, e um homem que finalmente entendeu o preço real de vender uma alma. A pradaria se estendia infinita sob o céu imenso. O vento soprava suave, carregando o cheiro de artemísia e terra seca. Eleanor cavalgava atrás de James Holloway em silêncio, ainda tentando entender o que havia acontecido. Liberdade era uma palavra estranha. Ela não sabia mais o que significava. Eles cavalgaram por horas, até chegarem ao rio Arkansas. A água corria lenta e clara, refletindo o céu alaranjado do entardecer. James desmontou primeiro e ajudou Eleanor a descer. Ela estava exausta, mas também com medo de descansar. Medo de que, se baixasse a guarda, tudo aquilo desaparecesse. James armou um pequeno acampamento, acendeu uma fogueira, desenrolou um cobertor velho, mas limpo, e ofereceu a Eleanor um pedaço de pão e carne seca. Ela comeu devagar, cada mordida parecendo irreal. Quando foi a última vez que alguém lhe deu comida sem esperar nada em troca? "Você não precisa ter medo de mim", James disse, quebrando o silêncio. Ele estava sentado do outro lado da fogueira, consertando a rédea do cavalo. "Não espero nada de você. Amanhã de manhã, você decide para onde quer ir.
Se quiser seguir comigo até a minha fazenda, tem trabalho honesto lá. Se quiser seguir outro caminho, eu te dou mantimentos e você vai. Eleanor olhou para ele através das chamas. Por que você me ajudou? Você nem sabe quem eu sou. James parou o que estava fazendo e olhou para o fogo. Eu conheci o Vernon Pike. Conheço o tipo de homem que ele é. E eu conheci gente boa que foi destruída por homens assim. Não precisei saber mais nada sobre você para saber que você não merecia aquilo. Ela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou forte para segurá-las. Ela não queria chorar na frente dele. Não queria parecer fraca, mas James percebeu. Tá tudo bem chorar, ele disse, sua voz gentil como o vento da pradaria. Lágrimas não são fraqueza, são só a forma que a alma tem de limpar a dor. E então, Eleanor chorou. Chorou pelos anos de solidão, pelos dias de fome, pelas noites em que rezou por um milagre que nunca chegava. Chorou até não ter mais lágrimas. E quando parou, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Na manhã seguinte, Eleanor acordou com o cheiro de café fresco. James já estava acordado, preparando-o de jejum. Ele havia deixado uma camisa limpa dobrada perto do cobertor dela. Era grande demais, mas estava limpa e cheirava a sabão. Achei que você pudesse querer trocar de roupa, ele disse sem olhar diretamente para ela, respeitando seu espaço. Eleanor vestiu a camisa por cima do vestido rasgado. Era simples, mas era o primeiro presente que alguém lhe dava sem esperar nada em troca. Eles cavalgaram por mais 2 dias, através das planícies. James lhe ensinou a reconhecer trilhas seguras, a identificar plantas comestíveis, a ler os sinais do tempo nas nuvens. Ele falou pouco sobre si mesmo, mas Eleanor percebeu que ele era viúvo. Havia uma tristeza antiga em seus olhos. O tipo de tristeza que não desaparece, mas que ensina a pessoa a viver ao lado dela. No 3º dia, eles avistaram fumaça no horizonte. James parou o cavalo. Tenso. O que foi? Eleanor perguntou. Problemas, ele respondeu. Eles se aproximaram devagar. À frente, 3 cavaleiros bloqueavam a estrada. Um deles usava distintivo de xerife adjunto. Os outros 2 eram pistoleiros contratados. E no meio deles, montado num cavalo preto, estava Vernon Pike. Eleanor sentiu o medo voltar como uma onda gelada. James desceu do cavalo devagar, mantendo as mãos visíveis. James Holloway, o adjunto disse, sua voz carregada de falsa autoridade. Ouvi dizer que você comprou propriedade sem registro adequado. Isso é contra a lei. James não se moveu. Não comprei propriedade. Libertei uma pessoa. E tenho o papel assinado pelo Vernon aqui, reconhecendo que ele a vendeu ilegalmente. Vernon cuspiu no chão. Aquela moça me deve dinheiro. Ela vai voltar comigo, ou você vai pagar o que ela deve. Ela não deve nada. James respondeu, sua voz firme como pedra. E o papel que você assinou prova que você tentou vender um ser humano. Isso é crime federal, Vernon. Pode perguntar para o Marshal Thompson, em Dodge City. Ele está procurando você faz tempo. O adjunto hesitou. Ele sabia que James estava certo, mas Vernon tinha lhe prometido dinheiro se trouxesse a moça de volta. Foi quando Eleanor desceu do cavalo. Ela caminhou até ficar ao lado de James, tremendo, mas de pé. Eu não volto com você, ela disse olhando direto para Vernon. Nunca mais. Vernon riu, um som cruel e vazio. Você acha que tem escolha? Ela tem. Uma nova voz ecoou. Todos se viraram. Do outro lado da estrada, um homem mais velho montado num cavalo branco se aproximava. Ele usava o distintivo de Marshal Federal. Era Thompson, o mesmo que James havia mencionado. Vernon Pike, o Marshal disse, sua voz pesada como trovão distante. Faz 6 meses que eu procuro você. Tráfico de pessoas, extorsão, falsificação de documentos. Você está preso. Vernon tentou correr, mas os pistoleiros que estavam com ele recuaram. Eles não iam arriscar a vida por um homem marcado.
O adjunto, vendo a situação virar, tratou de entregar Vernon ao Marshal sem resistência. Enquanto Vernon era algemado e levado embora, Eleanor segurou o braço de James, sentindo suas pernas fraquejarem de alívio. Acabou, James disse suavemente. Acabou de verdade. 2 dias depois, eles chegaram à fazenda de James. Era um lugar simples, uma casa de madeira com varanda, um estábulo bem cuidado, campos de trigo dourado balançando ao vento. Era o tipo de lugar que parecia ter sido feito para oferecer paz. James mostrou a Eleanor um quarto pequeno, mas limpo. É seu, se quiser ficar. Não como pagamento, não como dívida, apenas como um lugar seguro enquanto você decide o que fazer da vida. Eleanor olhou ao redor. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha um lar. Nos meses seguintes, ela trabalhou na fazenda. Aprendeu a plantar, a cuidar dos animais, a consertar cercas. E aos poucos, ela começou a sorrir de novo. James nunca pediu nada além de honestidade e trabalho honrado. Ele se tornou o pai que ela nunca teve, e ela se tornou a filha que ele havia perdido quando a febre levou sua família anos atrás. Uma noite, sentados na varanda sob as estrelas, Eleanor perguntou: "Você se arrepende de ter pago aquele dólar?" James balançou a cabeça. "Aquele dólar foi o melhor investimento que eu já fiz. Não comprei uma pessoa, comprei a chance de fazer a coisa certa, e isso não tem preço." Eleanor sorriu, as lágrimas escorrendo livres agora, mas lágrimas de gratidão. "Você me salvou." James olhou para ela, os olhos brilhando na luz fraca da lua. "Não, Eleanor, você se salvou. Eu só abri a porta. Você foi quem teve coragem de passar por ela." E ali, naquela varanda sob o céu infinito do oeste, 2 almas quebradas encontraram algo que o dinheiro nunca poderia comprar: redenção. Agora eu pergunto a você, se você estivesse naquela multidão em Wichita, o que teria feito? Teria virado as costas? Ou teria tido a coragem de pagar aquele dólar? Às vezes, mudar uma vida não custa fortunas. Às vezes, custa apenas a disposição de fazer o que é certo quando ninguém mais está disposto. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para que mais pessoas possam ouvi-la. E se você acredita em segundas chances, em pessoas encontrando a liberdade novamente, se inscreve no canal. Agora, pegue sua xícara de chá, se acomode e me diga nos comentários de onde você está ouvindo essa história e que horas são aí.